Talvez a ficção científica seja o mais criativo dos gêneros literários. Ela não inventa só histórias. Inventa outras gentes, outras máquinas, outros mundos. E fazendo isso, ela mostra o mundo como ele é. Quando que surgiu a ficção científica? A ficção científica é o resultado de algumas correntezas, algumas correntes, afluentes, que foram se juntando e formando um grande rio, que é ela. Um desses afluentes, uma dessas correntes, é a literatura utópica e de fantasia da antiguidade mesmo. Você tem As Mil e Uma Noites, você tem as viagens de Ulisses na Odisseia, se encontrando com ciclopes, com coisas fantásticas. Então, as viagens imaginárias, as ilhas da fantasia, os monstros, a mitologia toda falando de monstros, transformações, metamorfoses e tudo mais, isso é um dos caudais que enriquece a ficção científica. Logo depois, por volta do século XVII em diante, com a Revolução Industrial, começaram as histórias que eles chamavam lá na Inglaterra de romances científicos. Eram romances que tinham um tema científico por trás. Os romances científicos mais famosos são os de Júlio Verne e H.G. Wells. E no começo do século XX surgiram as revistas de Pulp Fiction nos Estados Unidos, que popularizaram todas essas coisas para gerações sucessivas de adolescentes. Então eu acho que a tradição da antiguidade, da literatura clássica, das lendas, das viagens e tudo mais, o romance científico da Revolução Industrial e as revistas populares dos Estados Unidos. Essas três coisas se juntaram, três coisas que em princípio não tem nada a ver uma com a outra, e geraram, do século XIX para o XX, aí você tem 1000 lugares onde você pode colocar um marco inicial. Para muita gente é 1818 com Frankenstein, da Mary Shelley. E para outros é 1926, com o começo das revistas populares Amazing Stories, fundada em 1926 nos Estados Unidos. A ficção científica ela consegue muito bem fazer crítica social, né? De certa forma. Claro. Por quê? Porque ela imagina mundos e aí consegue fazer utopia? Será que ela pega alguma coisa das escritas utópicas antigamente e tal? Uma coisa boa que a ficção científica e o fantástico, de um modo geral, tem é a possibilidade de tirar de um lugar que todo mundo conhece. Fazer um lugar semelhante àquele, mas funcionando aqui com leis próprias. Aí você não tem a obra... Porque se eu escrevo uma história, se eu quero falar, vamos dizer, de racismo, aí eu quero falar do Alabama em 1950. Eu, que sou brasileiro, conheço muito pouco do Alabama, eu conheço o que tem na Wikipédia. Mas se eu escrever uma história ambientada no Alabama para mostrar um problema de racismo lá, aí eu vou ter que saber como era o Alabama de 1950, porque leitores sabem, críticos sabem, e vão apontar uma série de inconsistências, de coisas que não foram... Mas se eu digo, não é Alabama, é um outro planeta que era colonizado dessa e dessa maneira, e tinha negros, e tinha brancos, e tinha isso, e tinha aquilo, então ninguém pode me acusar de falta de exatidão, porque é um universo inventado meu, só que tudo ali está funcionando com as regras do Alabama que eu conheço. É um pouco como aquela piada do bar do português que... todo mundo contando piada de português, e ele já estava puto com aquilo, aí disse, olha, de agora em dia está proibido contar piada de português aqui no bar. Aí no outro dia os caras sentaram, pediram uma cerveja e disseram, era uma vez 2 japoneses, um se chamava Manuel, outro se chamava Joaquim. A ficção científica faz muito isso. Era uma vez um planeta, um se chamava Manuel, outro Joaquim, e as histórias são aquelas, só que ele está desobrigado da exatidão cenográfica, da exatidão histórica, dos erros de continuidade que ele talvez cometesse se ambientasse no universo local. A ficção científica vingou no Brasil ou não? Ela tem surtos sucessivos, pequenas epidemias localizadas que logo são extintas pela crítica, mas eles não matam totalmente o vírus. Aí esse dengue literário reaparece em outro estado, uma década depois, e assim por diante. É o nosso atraso tecnológico que não deixa a gente pensar isso? Não, é um atraso ideológico. Existe uma... Oi. Quero responder essa aí. Tá. Muitas vezes, quando a gente entra na discussão a favor da existência de uma ficção científica brasileira, usa-se como argumento, nós temos a barreira do inferno, o projeto espacial brasileiro, o Brasil está muito adiantado em informática,
O Brasil produz videogames, o Brasil tem tecnologia, o Brasil está muito adiantado em biotecnologia, por exemplo. As pesquisas sobre AIDS no Brasil são vanguarda no mundo inteiro. Nós temos o Miguel Nicoleles fazendo o garoto andar com um exoesqueleto na Copa do Mundo e assim por diante. Mas esse não é o ponto. A ficção científica não depende da existência de tecnologia avançada no país. Depende da existência de literatura avançada no país. Ela é só literária. A ficção científica não é um efeito colateral da ciência. Ela é um efeito colateral, se for, da literatura. Basta que exista uma literatura com horizontes abertos o suficiente para ser capaz de assimilar e aceitar essas narrativas que fogem um pouco àquela tradição central da literatura brasileira, que é realista, psicológica e social. A literatura brasileira é que precisa se abrir mais. Os críticos, os resenhadores de jornal e a universidade, para aceitar que o Brasil também pode participar dessa literatura fantástica, imaginativa, futurista, com os seus próprios recursos, que não são necessariamente da ciência, são mais da literatura. Existe um preconceito em relação à ficção científica por ela ter vindo das revistas pulps e tal? Há um preconceito meio específico aqui no Brasil, contra dois aspectos da ficção científica. Primeiro, é coisa de garoto. E segundo, é coisa de americano. São duas verdades. Como todo clichê, tem um fundo de verdade, né? É coisa de garoto. Claro, todo mundo começa a ler ficção científica quando é garoto. Eu comecei com 9 anos. Os grandes escritores da ficção científica começaram todos com 9, 10, 11, 12 anos de idade. É muito raro você pegar um grande escritor de ficção científica que diga que só foi apresentado ao gênero depois dos 20 anos. É muito raro isso. Eu leio o tempo inteiro biografias, resenhas, entrevistas e tal. Todos são inoculados na adolescência. É uma doença infantil, como o comunismo. Como o esquerdismo é a doença infantil do comunismo, a ficção científica é uma doença infantil de garotos expostos a uma grande quantidade de literatura popular. Por que a crítica não gosta da ficção científica brasileira? A crítica é muito desinformada. A crítica lê pouco. E a crítica tem a obrigação de ler os clássicos, de estar em dia com a literatura ocidental, porque a literatura chinesa, japonesa, não se comenta aqui no Brasil, né? Está em dia com a literatura ocidental, que significa Estados Unidos, América do Norte, Europa como um todo, e alguma coisa da América Latina. Que tempo eles vão ter para ler ficção científica? Não tem. Os críticos literários brasileiros geralmente leram um pouco de Júlio Verne e um pouco de H.G. Wells, porque isso não lhes foi apresentado como ficção científica, e sim como literatura para jovens. Eles leram. Mas quando começaram a se interessar pela literatura em si, o peso que a literatura realista, o chamado mainstream, tem dentro dos estudos literários no Brasil é absoluto. Não deveria ser assim, porque nós temos a necessidade disso, sou totalmente a favor da literatura realista, mas temos a necessidade do fantástico também. Há uma desproporção muito grande e os críticos são desinformados. Eu vejo muitos críticos falando mal da ficção científica e eu penso cá comigo, eu digo, se ele lesse fulano, cicrano ou beltrano, ele ia ficar de queixo caído, porque esses caras fazem o que ele reclama não encontrar em Asimov, em Clarke e assim por diante. O que caracteriza um mau livro de ficção científica? Quando que você acha que ele é ruim? O fã de ficção científica, ele não abre mão. Ele é um pouco como aquele cara que diz, sexo é uma coisa tão boa que até quando é ruim é bom também. Ou então que até quando é ruim a gente gosta. Ficção científica é uma coisa tão boa que até quando o livro de ficção científica não é muito bom, a gente gosta porque diz, tá certo. Agora, aquela descrição no capítulo 20 dos seres que moram no subterrâneo e que enxergam no escuro e que pulam e que se comunicam através do ritmo dos pulos dele, da batida dos pés deles no chão, essa ideia é legal. Tem um monte de livros completamente sem pé nem cabeça, livros medíocres, com personagens de papelão, histórias cheias de coincidências e de conveniências para o autor, salvamentos no último 0001 da contagem regressiva e todos os clichês que você imaginar, mas que tem uma ideia maluca como essa que você diz, essa ideia é realmente notável, valeu o livro. Então, a boa ficção científica é uma espécie assim de um jorro do inconsciente em forma de imagens
E quando ela se manifesta dessa forma, até a Pulp Fiction mais radical, mais rasteira, ela mostra uma coisa interessante. Eu não gosto muito do livro de ficção científica quando você vê que o sujeito tem muito conhecimento de ciência, muito conhecimento de astronáutica, de astronomia, disso e daquilo, mas ele é incapaz de escrever uma cena de um cara tomando vinho com uma moça que ele acabou de conhecer no hotel, onde os dois estão hospedados, e mandando um papo para ela e subindo com ela para o quarto. Você vê que aquilo é uma coisa que não faz parte da vida daquele autor, que ele nunca fez aquilo e não sabe como se faz aquilo. Autores que vão descrever uma família média norte-americana, um casal com um casal de filhos, e não sabem descrever uma cena de pai, mãe, dando café da manhã para os filhos e botando a mochila nas costas para mandar para a escola. Ele nunca passou por aquilo, ele é um cara fora da realidade, é um nerd nesse sentido, que não sabe como é a vida comum das pessoas. Então, quando o escritor de ficção científica perde essa parte realista, e isso é uma coisa que o Philip K. Dick, por exemplo, nunca perde, a parte realista, a parte de vida em família dos livros de Philip K. Dick é extremamente veraz do ponto de vista emotivo. Até as paranoias de casal, as paranoias de funcionário de uma organização e assim por diante. Quando eu vejo que ele não tem isso, que ele não tem esse contato com a realidade, a irrealidade dele me parece uma coisa muito imaterial. Não vale a pena conhecer o inconsciente de um cara cujo consciente é tão desinteressante. Um grande motor é a metáfora o grande motor da ficção científica é ser metáfora do mundo moderno? É um dos grandes, porque a ficção científica, na verdade, ela sempre foi, desde o início, uma literatura coletiva, onde cada um era livre para ir na direção que lhe conviesse. Cada autor explorava na direção que fosse mais cômoda para a imaginação, para o tipo de imaginação e o tipo de informação que ele tinha. Então, ela é uma literatura muito contraditória, porque cada vez que você tenta fechar a ficção científica numa característica, você vai encontrar características opostas também, e com o mesmo relevo, com escritores da mesma importância. Então, por exemplo, tem ficção científica conservadora e liberal, de direita e de esquerda, machista e feminista, em todos os graus de radicalidade. A metáfora, ela tem essa vantagem de você poder dizer assim, olha, isso aqui não é o nosso planeta, mas vamos imaginar um planeta parecido com o nosso, onde as coisas sejam assim, ou um futuro nosso. Uma coisa que eu gosto muito são aqueles livros que pegam uma tendência do mundo de hoje e diz, se isso continuar assim, e ninguém vigiar esses caras, e ninguém ficar de olho nesses caras, e continuarem dando dinheiro e poder a esses caras, o que é que vai acontecer com o mundo? Então tem um livro que eu adoro, que é um livro do Frederick Pohl e do Cyril Kornbluth, que é Os Mercadores do Espaço, The Space Merchants, que é um mundo, um Estados Unidos do futuro. O livro é dos anos 50, eu acho, dominado pelos publicitários. É um livro onde vocês deram aos publicitários, a humanidade deu, o poder que deram aos banqueiros hoje em dia. Porque hoje em dia são os banqueiros e os grandes financistas que têm o poder total. Ninguém pode vigiar nada do que eles fazem, ninguém pode censurar nada do que eles fazem. Quando eles quebram o mundo, para os bancos não quebrarem, que vai trazer grandes problemas, aí os governos vêm com 4 trilhões de dólares e recompõem o que eles gastaram. E nós estamos hoje numa dessas metáforas da ficção científica, terríveis, apocalípticas. Se você pensa que o mundo dos mercadores do espaço, um país dominado pelos publicitários, é uma coisa terrível e é um retrato negro, um retrato horroroso da vida dos Estados Unidos, você imagina um mundo dominado pelos banqueiros. É o mundo da vida real que nós estamos vivendo.